A Voz na Sua Cabeça, primeiro livro de não ficção que eu trago aqui para o canal. Este não é aqueles livros assim de não ficção que são livros de coach, que te incentivam a pensar positivo e fala um monte de coisa para você. Pelo contrário, é um livro muito calcado em pesquisas científicas, tá? É um livro bem interessante para ajudar você a calar aquele falatório mental constante que fica insistindo em te incomodar na sua cabeça, tá bom? Mas antes de falar desse livro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu fico muito grato com você, tá bom? Agora, começando a falar do livro, tá? O livro A Voz na Sua Cabeça, um nome assim bem sugestivo, né? Mas como assim, Roberjan? Um livro para loucos que fala que nós temos vozes na cabeça? Não, não é bem assim, tá? Vamos conversar aqui rapidinho. Por exemplo, você já percebeu, já sacou que você tem uma voz na tua cabeça que fica falando algumas coisas para você, né? Às vezes você conversa com ela, você pode até ter falado sozinho já. Eu mesmo já falei sozinho e não tenho vergonha de dizer isso para você. É normal, porque eu acredito que todos têm essa voz na cabeça, tá? Essa voz, ela serve para ajudar a gente a traçar planos, traçar objetivos, né? Cumprir as nossas metas. A gente pensa no futuro com essa voz. Essa voz, ela nos ajuda até a nos defendermos quando nós estamos em risco. Por exemplo, ali, você tem algum problema que você acha que pode acontecer ali, a voz vai avisar, ó, isso aqui está deixando você em risco. Isso aqui pode causar algum problema para você. Fique esperto, fique atento. Então vemos que essa voz é muito importante até para a nossa própria autodefesa. Então veja o quão importante é essa voz. Mas o grande problema dessa voz é quando ela começa a gerar um desgaste na nossa mente. Por exemplo, acontece algum problema, você não consegue resolver, não consegue transpor, passar aquela barreira ali, e esse problema fica na tua cabeça, girando, girando e girando, e você fica pensando e pensando, e daqui a pouco você não consegue mais parar de pensar. Daí você começa a ficar desgastado, começa a ficar cansado. E aí que é o problema, porque essa voz, ela já não é mais uma voz normal, ela é uma voz que está girando uma ruminação mental na tua cabeça. E essa ruminação mental é desgastante, pode atrapalhar em tudo na sua vida, pode tirar a sua paz, pode tirar o seu sono, tá? Então veja o quão importante é este livro, tá? Porque este livro, que nem eu falei para vocês, tá? Este livro, ele fala então dessa voz. Ele explica o que é essa voz, de onde ela vem, como ela funciona. Ele explica como você combater, como você diminuir esses pensamentos excessivos que estão na sua cabeça, tá? Então veja a importância deste livro aqui, tá? Por exemplo, nesse livro você vai ver a história de uma neurocientista, tá? Essa neurocientista, ela conta que ela teve um derrame cerebral. Ela conta porque ela teve esse derrame cerebral, ela se recuperou e sobreviveu, tá? Só deixa eu avisar isso para você desde o começo para você entender a história. Então ela fala que ela estava passando por uma dificuldade na vida, cheio de problemas, cheio de coisas, e enquanto ela trabalhava ali como neurocientista. E um dia, de repente, ela teve um derrame cerebral, tá? E quando ela teve esse derrame cerebral, ela informou que ela percebeu que ela tinha perdido a cognição mental dela, tá? A parte da cognição mental. Aquela parte ali da voz que fica conversando com você, que te ajuda a planejar tudo, que te ajuda a raciocinar. E ela percebeu isso, tá? E por ela ser neurocientista, pelo cérebro ser o objeto de estudo da vida dela, ela teve consciência, ela percebeu que isso era bem sério, né? Que isso era bem grave, ela perder essa cognição mental. Só que ela também explica que ao invés dela ter ficado preocupada, com medo, o que ela mais sentiu na realidade foi um alívio, um peso das costas que saiu dela. Por que ela sentiu esse alívio? Ela informa que ela sentiu esse alívio porque todas essas vozes, esses pensamentos constantes e que não param, eles sumiram da cabeça dela. Então você pense aí, tente imaginar a quantidade de pensamentos que havia na cabeça dessa mulher, dessa neurocientista, tá? Essa é uma das histórias que tem no livro aqui. Tem algumas outras que vão ser passadas aqui, tá bom? Mas o livro não trata só disso. Ele também
te ensina a tentar controlar essa voz. Como, por exemplo, ele fala para você que se você fizer exercícios físicos, essa voz tende a diminuir. Se você sair e fazer um passeio na natureza, vendo bosques, árvores, montanhas, essa ruminação mental também tende a diminuir, tá bom? Ele explica que o simples fato de você ver imagens da natureza, seja pelo celular, pelo tablet, pela televisão, pelo computador, isso também ajuda a diminuir essa ruminação mental. Então ele vai explicar essas coisas também, tá? E o mais interessante desse livro aqui que eu achei é que ele é baseado em pesquisas científicas, tá? Baseado em pesquisas científicas. Minto, baseado não, ele é calcado em pesquisas científicas, tá? É muita pesquisa que foi condensada e colocada aqui nesse livro. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que eu achei realmente bem interessante, tá? É isso aqui, ó. Vou abrir o livro bem aqui em cima e olha aqui. Tá vendo essa quantidade de páginas aqui? São cerca de 30, 40 páginas. Essas páginas, como vocês podem ver, tá escrito aqui, ó, não os agradecimentos. Deixa eu pular aqui que eu já errei aqui, bem rapidinho. Aqui, ó. Melhor agora dizendo para você. Tá vendo aqui essa página aqui, ó? Aqui são as notas de rodapé do livro, tá? Então, esse livro aqui tem cerca de 30 a 40 páginas só de notas de rodapé. São tantas notas de rodapé que ao invés deles colocar na parte de baixo da folha, eles colocaram no final do livro. O que isso explica? Isso explica, mostra pra gente a quantidade de pesquisas que foram condensadas e colocadas nesse livro. A quantidade de pesquisas que o Ethan Kross, que foi quem escreveu esse livro, quem publicou esse livro, a quantidade de pesquisas que ele fez, que ele se embasou para escrever esse livro. Então isso é mais uma coisa para você perceber o quão interessante pode ser esse livro, tá bom? Inclusive, o Ethan Kross, como eu pude ver aqui no livro aqui, ele é um cara que ele é gabaritado para falar desse assunto, podemos dizer. Ele entende do objeto, né? Do objeto de estudo desse livro aqui. Ó, ele é neurocientista, psicólogo e reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo no controle da mente consciente. Ou seja, ele tem gabarito para falar desse assunto, tá? Além do mais, ele é também professor na Universidade do Michigan, tá? É um cara aí, podemos dizer, gabaritado que entende do assunto, entende do objeto de estudo desse livro, tá bom? Mas é óbvio, né? Deixa eu complementar aqui para vocês, tá? Que este livro aqui, ele não substitui o seu psicólogo, ele não substitui o seu terapeuta e nem o seu psiquiatra, tá bom? Continue frequentando-os, tá? Eles são profissionais na área deles e eles vão ajudar você muito mais até do que o livro aqui às vezes, tá bom? O livro é para você ler e aprender como que funciona e tentar controlar, diminuir, tentar não deixar chegar naquele ápice de estresse, assim, daquele falatório que é constante e que te deixa quase maluco, tá? Eu falo isso para vocês porque eu já tive períodos que eu passei por esse momento de falatório mental, que minha cabeça não parava de falar e eu sei que isso é uma agonia. Você quer controlar e você quer diminuir esse assunto, tá? Você quer deixar a tua mente vazia pelo menos um pouco de tempo. Eu lembro que quando eu conseguia sair desses pensamentos, parecia que eu estava nadando e ganhava um fôlego e saía para fora da água assim, nossa, estou respirando de novo, tá? Então eu sei o quão cansativos são esses pensamentos em excesso, tá? Então esse livro vai servir para ajudar você a controlar esses pensamentos, tá bom? A diminuir essa ruminação mental constante e incessante que tem na sua cabeça, tá bom? Tem um livro chamado Trilhas Sonoras da Mente, que pelo nome, tá? Ele vai pelo mesmo caminho desse livro aqui. Mas, em até certo ponto, ele até vai, para dizer a verdade, tá bom? Pelo nome ele parece que vai, mas até certo ponto ele vai até, em certa medida, pelo mesmo caminho. Só que eu prefiro o livro A Voz na Sua Cabeça. Por que eu prefiro o livro A Voz na Sua Cabeça? Porque eu acho que é um livro que é muito mais calcado em pesquisas científicas, e esse para mim é o principal ponto. O livro Trilhas Sonoras da Mente, ele tem até algumas pesquisas ali, tá? Mas a maior parte do livro já vai pelo caminho do coach, daí, tá? Que te incentiva a pensar positivo, a construir outras trilhas sonoras da mente. Então eu acho mais interessante o livro A Voz na Sua Cabeça. Se tiver que escolher entre um e outro, eu sugiro escolher o livro A Voz na Sua Cabeça. Mas é óbvio, né? Você pode ler os dois e tirar suas próprias conclusões. Faça igual eu, leia os dois, porque qualquer leitura é leitura. Para mim não tem muito esse negócio de dizer, isso não é leitura, aquilo não é literatura. Não. O importante é você ler. Se você está lendo um livro, no mínimo, a gramática e a ortografia, você vai estar aprendendo. Ou seja, ler um livro é bom. Não seja
não importa qual livro seja, tá bom? Esse livro Trilhas Sonoras da Mente, eu não tenho ele físico, por isso não trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? Eu li ele pelo Kindle, então não consigo mostrar aqui. Mas, se você quiser ler os dois, que nem eu falei para vocês, pode ler os dois livros e tire suas próprias conclusões, tá? Ambos os livros são importantes para a leitura aí, mas eu prefiro o livro A Voz na Sua Cabeça. Eu acho que talvez eu dei muitas voltas aqui, nesse finalzinho dos livros aqui, me perdoe por isso, tá? Mas vai ficar aí para você ver e espero que você goste e curta esse vídeo, tá bom? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram o livro A Voz na Sua Cabeça? Ou já leram algum outro livro nesse sentido? Deixa para mim a sua opinião aí. Fala aí o que você tem a falar sobre esse assunto nos comentários, tá bom? O seu comentário ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito, mas eu fico muito grato com você pelo seu comentário, tá bom? Também se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda ainda mais o canal, tá bom? A sua inscrição e o seu like ajudam este vídeo, ajudam todos os vídeos do canal a chegar muito mais longe. E com essa ajuda, talvez eu possa ter mais visualizações no vídeo, tá bom? Navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo desse canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico assim, muito, muito grato com vocês, tá bom? Com a sua ajuda aí, talvez eu chegue ao primeiro vídeo com 1000 visualizações. Quem sabe um dia com 10.000 visualizações, quiçá 100.000 algum dia. Pensa a felicidade que eu ia ficar, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui, tá? Eu fico muito grato do fundo do coração. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.